Bom dia, pedindo a proteção do Senhor Deus, que Ele derrame sobre nós muita sabedoria, muita paz, alegria e contentamento no coração. Hoje nós vamos continuar Mateus 26, de 36 a 46, sobre o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu desde quando nasceu. A vida dele foi uma vida normal, dentro de uma família normal, dentro de uma sociedade normal, como todos nós vivemos. E isso é necessário para realizar todo o trabalho que ele veio fazer. Então, houve dois motivos de sofrimentos na vida de Jesus. O primeiro é a redenção, que ele veio para salvar. Ele veio para redimir as pessoas dos pecados, para livrar as pessoas das garras do Satanás. E o segundo sofrimento é que ele veio para ser exemplo de todos. Mas o que significa isso? Significa que ele vai estar lidando com pessoas que querem a salvação, como até hoje, mas não querem fazer nada por isso. Ele lidava com uma multidão de pessoas pagãs que estavam o seguindo, tentando matá-lo. Vou mostrar para vocês agora aí na tela. Veja do lado esquerdo 3 sofrimentos de Jesus. O primeiro sofrimento é que, quando ele tinha nascido, ele e seus pais tiveram que fugir do Egito porque o rei Herodes o queria matar. E o segundo sofrimento é que a sua família não o aprovava, não o apoiava nos seus trabalhos. Ao contrário de que muitos pensam que Jesus nasceu numa família de santos. Não é bem assim. Jesus nasceu numa família normal e para ser exemplo para todos. A família de Jesus também tinha seus problemas, como a família de todos nós. Então ninguém pode dizer que Jesus estava aqui numa situação de vantagem. Não, ele estava aqui em carne e osso, sofrendo todos os problemas, as agonias. O terceiro sofrimento, olhem aí na tela, é o sofrimento com os líderes religiosos, a igreja da época voltada para a lei do Torá. A igreja da época o negou e estava tramando para matá-lo. Esses foram apenas alguns exemplos. Agora, a seguir, nós vamos ver o exemplo final do sofrimento de Jesus. Mas primeiro, vamos à palavra de Deus. Leitura de Mateus 26, de 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba,
faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Getsemane era também chamado Bosque das Oliveiras ou Jardim das Oliveiras. A palavra Getsemane significa fábrica de azeite ou prensa de azeite. É um lugar que existe lá no Vale de Cedron, em Jerusalém. E esse lugar existe até hoje. Jesus acostumava se reunir com os apóstolos nesse lugar. Então Judas Iscariote sabia exatamente onde Jesus iria estar, porque era um lugar que ele gostava muito de ir para orar, para falar com os apóstolos, para ter aquele momento especial com eles. Então Jesus foi orar ali naquele Vale das Oliveiras e ele levou consigo 3 apóstolos, Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Essa tristeza de Jesus, quando ele diz: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Essa tristeza não vem de encontro ao fato de que ele estava com medo do sofrimento material que ele ia passar, ou das dores, não é nada disso, mas o sofrimento espiritual, que Jesus, mesmo sendo um ser puro, no momento da sua crucificação, ele estaria representando todos os pecadores da humanidade. Isso significa que nele ele estava carregando todo esse pecado em si, sendo um ser puro. Então, aí está todo o sofrimento de Jesus. Muitas vezes a gente não consegue lidar com um pecador na família. É uma pessoa que começa a ir em drogas, bebidas, a gente faz o possível e a pessoa não consegue se livrar disso, acha que ela está certa, é um sofrimento muito grande. Uma pessoa. Agora você imagine toda a humanidade nos ombros de Jesus. E Deus mandando a sua ira sobre ele. E isso era necessário porque era a única forma de tirar esse pecado, essa ira de Deus contra o pecado do mundo. É a única forma, através da morte do Cordeiro. E também eliminar o poder satânico sobre as pessoas, porque a partir desse momento o Satanás não pode fazer o que quer com ninguém, a menos que a pessoa por livre-arbítrio vá até ele. Aí Deus deixa, porque a pessoa tem que seguir o seu livre-arbítrio, tem que ir para Deus por vontade própria, ela tem que aceitar Jesus como seu Salvador e agir como filho do Cordeiro. Jerusalém estava em pecado mortal. Jerusalém, o tempo todo, Deus tentando livrar aquele povo do pecado, mas eles sempre rebelando, e chegaram a essa situação de matar o Filho de Deus. Veja que a seguir vou colocar aí a profecia de Isaías, mostrando tudo isso para vocês. Deus vai perdoar os pecados de Jerusalém através da crucificação, mas não vai perdoar os pecados da Babilônia. Babilônia vai sofrer as consequências de tudo que eles fizeram eternamente.
Desperte, desperte, ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou-o até a última gota. Isaías 51, versículo 17. Então outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: caiu a Babilônia. Caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Apocalipse 14, versículo 8. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Apocalipse 14, versículo 11. Quando nós estamos falando sobre o cálice, o que é que representa o cálice? Esse cálice que Jesus está falando representa a ira divina contra o pecado da humanidade. Mas por que Jesus estava sob a ira divina, pagando o pecado de muitos? Por quê? Por um ato sublime de amor. Vamos falar o português claro. Pessoas como nós que não merecemos, e Ele, por amor a nós, se sujeitou a isso. E quando eu digo que não merecemos, é porque nós idolatramos ainda o pecado. Nós gostamos das coisas que nos distanciam de Deus. E a gente adere mais às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo. Porque as coisas de Deus, a maioria de nós acha que é babaca, que é uma coisa que não é muito popular, que é uma coisa que vai nos deixar fora da sociedade. Tudo isso exige muita renúncia. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Hebreus 9, versículo 28. Jesus estava preocupado com Pedro e levou Pedro para orar com João e Tiago, especialmente para que eles se preparassem contra esses ataques do Satanás e se preparassem, se fortificassem. Mas o que aconteceu? Por 3 vezes eles foram pegos dormindo, ao invés de estar orando ao Pai, recarregando as energias, repensando em tudo que lhes foi ensinado. Não, eles foram dormir. Vamos ver que essa situação é uma situação muito séria. Porque quando a gente está num problema muito sério que pode nos levar ao abismo, está mostrando aí que ao invés de ficar descuidado, ir dormir, ir passear, não se importar, a gente tem que se entregar em orações. A gente tem que orar e vigiar para estar em conexão direta com o Pai. Porque sem essa conexão direta com o Pai, Deus, Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio de estar lá do lado do Satanás e Ele fica nos mandando milagre, um milagre atrás do outro. Não é assim que as coisas funcionam, me desculpem. E muitos de nós esperamos que Deus faça isso. Mesmo que a gente está fazendo as coisas erradas, Deus fica mandando milagres. Não é assim. O nosso Deus, Ele é muito justo. Ele quer que a gente faça a coisa certa. Ele quer que a gente esteja em conexão com Ele. Mas talvez os apóstolos estavam também dormindo, achando, mas na hora H, Jesus vai fazer algo. Ele não vai deixar que nada disso aconteça. É a confiança em Jesus como homem. Aí que Jesus os repreendeu no vídeo passado, Pedro estava pondo mais confiança no homem que em Deus. A gente tem que entender o caráter de Deus
e viver de acordo com o caráter dele, não aquilo que o homem está nos falando para fazer ou que o homem vai fazer. Então vamos pensar nisso tudo, é uma lição maravilhosa que traz muitas coisas para pensar e muitos caminhos para a gente trilhar. Que Jesus os abençoe e dê muita sabedoria, que vocês escolham sempre corretamente o caminho que Deus está te indicando, seja ele qual for, de risos ou de sofrimento. Nós vamos confiar no Pai e pedir que Ele nos carregue consigo. E que Ele, se Ele tiver que sorrir, que sorria conosco. Se Ele tiver que chorar, que chore conosco e nos dê forças para a gente vencer as artes malignas. Orai e vigiai, irmãos. Bom dia.